Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 4 de novembro, sexta-feira, a igreja faz memória de São Carlos Borromeu. Nossa regra de vida, hoje, artigo 351, a igreja carismática. A igreja é manifestada graças à efusão do Espírito Santo. Entre as missões visíveis das pessoas divinas, a única missão visível do Filho é a encarnação. Depois, há 4 missões visíveis do Espírito Santo. Quando a pomba desce sobre Jesus no batismo, quando a nuvem desce sobre Cristo, Pedro, Tiago e João na transfiguração, as 2 outras missões são diretamente operadas na própria igreja. Na noite de Páscoa, quando Cristo aparece ressuscitado aos apóstolos, e de maneira plena em Pentecostes, em forma de sopro, vento e chama. Será que houve missões visíveis antes da encarnação? Certamente não. Como também não haverá jamais depois de Pentecostes. E há missões invisíveis do Espírito Santo nas almas dos justos e mesmo antes de Cristo. Não se trata então de uma inauguração, mas de um aperfeiçoamento, uma profusão, uma amplificação dos dons do Espírito Santo. É claro que os santos profetas receberam em abundância a claridade e a iluminação do Espírito Santo, capaz de instruí-los nos conhecimentos das coisas futuras e na ciência dos mistérios, portanto, nos fiéis de Cristo. Aquilo que confessamos não é somente a iluminação, mas, mais ainda, a própria habitação e morada do Espírito Santo. Esta morada do Espírito Santo nos é dada no batismo, pelos sacramentos de Cristo. Recebemos muito mais do que a iluminação dos profetas. São João fala da última hora, e a expressão dos últimos tempos, que vem da pregação de São Pedro, descrevendo o tempo do Espírito, citando o profeta Joel. Depois disto, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vós filhos e vós filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mas, por sangue precioso como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por causa de vós. A gente vê a beleza da nossa igreja, que também é carismática, que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que recebemos desde o nosso batismo, mas que até hoje ela é consagrada, ela se põe a essa escuta do Espírito Santo diariamente, mesmo na hierarquia da nossa igreja. A leitura de hoje, primeira leitura, Filipenses 3, 17 a 41. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Assim, irmãos, amados e queridos, minha alegria e coroa permanecem firmes no Senhor, ó amados. Bela leitura essa de São Paulo, a comunidade dos Filipenses, onde ele vai convidar a sermos imitadores do Cristo e nos alegrarmos por segui-lo. E, sobretudo, porque ele nos convida a observarmos e guardarmos o mandamento, guardarmos a palavra, a lei, aquilo que o Senhor se manifesta a cada um de nós. Lembrando que a nossa cidade, ela não é aqui na terra, a nossa cidade está no céu. Como nós cantamos também no canto da comunidade, né? Nossa morada, nossa cidade é a celeste Jerusalém. O salmista, Salmo 121,
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, construída como cidade em que tudo está ligado, para onde sobem as tribos do Senhor. É uma razão para Israel celebrar o nome do Senhor, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. O salmista que nos convida a essa alegria de diariamente irmos à casa do Senhor celebrar o seu nome. Que alegria é poder todos os dias estar diante do Senhor, e quem tem a oportunidade de diariamente ir à Santa Missa, tomar um tempo de adoração, que alegria para nós esse convite. Vamos à casa do Senhor, estar diante dele, celebrar o seu nome e glorificarmos a Deus. Então, a nossa alegria é de podermos ter a oportunidade de celebrarmos o Senhor na Santa Eucaristia, na adoração, diariamente. O Evangelho de hoje, Lucas 16, de 1 a 8, dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo. Respondeu ele. Disse então: toma a tua conta, senta-te e escreve depressa 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? Com medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto, por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Um evangelho forte e parece até contraditório, né? O Senhor que louva o administrador por ser desonesto. Mas eu acho que essa leitura de hoje vai nos fazer uma reflexão justamente a partir disso. Quantas vezes os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz? E nós precisamos pedir ao Senhor o dom da sabedoria, o dom da prudência, o dom de sermos honestos diante daquilo que o Senhor nos confia. O santo que hoje a igreja celebra é São Carlos Borromeu. Carlos, de ilustre família, nasceu em 2 de outubro de 1538 em Arona, Itália. Menino ainda, revelou último talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinham observados na igreja. O amor, a oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram os sinais mais positivos da vocação sacerdotal. A gente vê em São Carlos Borromeu que desde criança já aspirava ao sacerdócio, mesmo nas suas brincadeiras. Então rezemos pelas crianças que hoje, na sua inocência, trazem esses traços de vida sacerdotal, que carregam o desejo e, como ele, criança, construía altares minúsculos para celebrar o Senhor. Peçamos também o exemplo e a intercessão deste santo. A leitura patrística de hoje dos sermões proferido no último sínodo por São Carlos Bispo. Não sejas como quem diz uma coisa e faz outra. Somos todos fracos, confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quiséssemos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Tal sacerdócio desejaria possuir uma vida íntegra, que dele é exigida, ser continente e ter um comportamento angélico, como convém, mas não se resolve a empregar estes meios: jejuar, orar, fugir das más conversas e de novícias e perigosas familiaridades. Queixa-se de que, ao entrar no coro para a salmodia,
Ao dirigir-se para celebrar a missa, logo 1000 pensamentos lhe assaltam a mente e o distrai de Deus. Mas antes de ir ao coro ou à missa, que fez na sacristia, como se preparou, que meio escolheu e empregou para fixar a atenção. Queres que te ensine a caminhar de virtude em virtude? E como seres mais atento ao ofício, ficando assim teu louvor mais aceito de Deus? Escuta o que digo. Se ao menos uma fagulha do amor divino já se acendeu em ti, não a mostre logo, não a exponha ao vento, mantém encoberta a lâmpada para não se esfriar e perder o calor. Isto é, foge, tanto quanto possível, das distrações, fica recolhido junto de Deus e evita as conversas vãs. Peçamos hoje a intercessão de São Carlos para termos o nosso coração e o nosso pensamento unido ao Senhor. E se nos distrairmos, voltemos rapidamente para Ele e façamos esse caminho de união íntima na escuta da vontade de Deus. Que Deus os abençoe.